Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos lá. Só a Andresa com câmera ligada? Plena sexta-feira, a gente tendo que dar conta do nosso trabalho. Pessoal fazendo gracinha com câmera desligada, é? Não estou entendendo, Andresa. Espera aí que Será eu estou no meu porque... computador, já vou ligar a câmera, só um minutinho. Já está todo mundo bebendo, é isso? Oi, gente, boa noite, boa noite. Boa noite, a gente já está gravando a nossa aula? Boa noite. Boa noite, Nora. Boa noite. Luísa, você já está gravando? Gente. Já botei para gravar. Então tá, né? Aí o pessoal chegando, deixa eu ver todo mundo chegando. Andresa, Bia, Nora, Inês, Flávio, Laís, Rebeca, Luísa, Júlia, Raveli, muito bom. Então, né? Vamos lá, né? Sexta-feira, espero que estejam todas e todos bem. E hoje a gente tem uma proposta, né, pessoal? Rebeca é nova aqui, né, Rebeca? Tem que acostumar com esse horário de sexta-feira, hein? Né? Pode preparar comidinha, bebidinha, para ficar tranquilo, para não ter que sair correndo, né? Mas é isso. Então, vamos lá. Vamos começar. Nossa noite hoje, nosso encontro, conforme a nossa organização do nosso cronograma, que está bem interessante, que a gente não vai ter férias, só vai ter um recesso aí no Natal, vamos ter fôlego aí para a gente não enlouquecer, né? E hoje a nossa pauta é estudar, é discutir, né? Na verdade, sobre o livro, né? As Experiências do Encontro, da autora Nívia Andrade. E esse livro, a gente podia fazer o seguinte, eu vou começar a fazer um panorama geral, né, colocar uns pontos gerais e depois a galera vai discutindo os capítulos, vamos dizer assim, de forma mais detalhada. Não é isso? Pode ser assim, pessoal? Então tá. Vou começar eu fiz aqui uma organização para não me perder, porque é muita coisa, né? Esse livro a gente entende ser muito importante para a gente, porque ele faz parte do GICS, ele faz parte da história do GICS. Esse livro ele vem trazendo uma potência muito grande, né, de vida, e isso nos importa muito. Vamos lá para alguns apontamentos, então, que eu organizei, para depois a gente estar discutindo melhor com mais calma. Deixa eu ver aqui, organizar minha tela. Só vou ler para mim mesma, não vou colocar para vocês, não, só para mim não estar perdendo. A partir da leitura do livro, eu tenho alguns apontamentos gerais e depois a gente vai com calma, tá? A autora, ela tem um aspecto assim, muito interessante que eu percebi durante todos os capítulos, isso está presente em todos os capítulos, que ela consegue viver na prática o que ela escreve, né? Mantendo esses caminhos teóricos, como a gente dos cotidianos conversa muito sobre algumas palavras aglutinadas, até que a professora Nilda defende muito, né? Aquelas palavras juntas, aglutinadas, né? Itálico, por quê? São coisas que são indissociáveis, não tem como desassociar. Então, a autora, ela mostra muito isso em todos os capítulos da vida dela. Ela não é uma pessoa dissociada do discurso da prática da vida. O tempo todo que a gente escuta dela, a gente também vê na vida dela. Então, isso é muito interessante, né? Principalmente no meio acadêmico, como ela é uma pessoa que orienta muita gente, está em contato com muita gente. Ela entende a educação como uma forma de vida, não como uma profissão apenas. Isso sabe, deu um destaque muito grande em todos os capítulos, né? Essa é uma coisa, para mim, fundamental, que a gente não pode deixar de discutir. Pensar que ela tem algumas questões que também percebi
é muito forte, questão da justiça, do respeito, da compaixão, da solidariedade. E eu tenho até uma experiência, tem uma experiência que está escrita em um capítulo, eu não sei se é no 3 ou no 4, que fala sobre uma submissão de um projeto de uma pessoa que era lá do Espírito Santo, e ela não conhecia a pessoa, não sabia nada, enfim, ela nem participou da banca da pessoa, e ela acreditou no projeto dessa pessoa. E ela entendeu que seria interessante, e ela apostou na pessoa mesmo sem conhecer. E isso, dentro do campo acadêmico, é muito complicado, né? Você assumir um orientando sem conhecer. Então, assim, naquele momento, ela E aí depois, por um tempo, aconteceu no doutorado, essa mesma pessoa submeter novamente. Aí deu certo no mestrado e tal, aí submeteu novamente, e ela, por questão ética, ela não participou do processo seletivo no início. Ela só pegou o finalzinho e ela viu que realmente daria para continuar com essa pessoa, porque entendeu a proposta ser interessante no campo do estudo dela, que ela conseguiria orientar. Então, assim, essa questão ética também, dentro do capítulo, para mim, falou muito forte, né? Tem outra narrativa interessante ali, porque é aquilo que toca, né? É o encontro, não é a história em si, mas o que produz, vamos dizer assim. Essa produção de sentidos foi quando aconteceu no Espírito Santo também uma tsunami de águas doces, né? De água doce. 12 metros do rio Itapemirim subiram e acabou com a cidade, assim, né? Na parte central da cidade, com água, lama, enfim. E ela, de maneira muito solidária, né? Organizou uma arrecadação de dinheiro e enviou para uma pessoa lá, e essa pessoa, até anotei o que essa pessoa comprou, né? Essa pessoa não foi atingida, mas tinha muita gente perto, e ela viu o desespero, né, naquilo tudo, e a Nívia se comoveu e juntou os amigos. Foi dinheiro, foi assim, multiplicado, sabe? Deu para comprar colchão, cama, armário, fogão, roupa íntima, material escolar, fralda, alimentação. E mesmo que o poder público, naquele momento, né, fizesse intervenção, essa arrecadação generosamente mobilizou para algumas pessoas que não conseguiram, né, tanta ajuda assim. E uma coisa também que eu lembro, que eu achei até engraçadinho, para dizer assim, mais leve, né, que a autora, ela aponta algumas coisas de comida, do cheiro, né, que marca, né? Acho que isso é coisa de Nilda, né, que fala o cheiro da escola, a comida da escola. Tem umas coisinhas também que ela gosta muito, que é uma conserva de legumes que vem lá do Espírito Santo, os biscoitinhos de queijo com goiabada e uns adereços de carnaval também, que esse ano ela falou que gostaria de ser lilás, está ali escrito e já está assim pronto para ir para Marechal Joffre. Só que eu acho que vale a pena mandar diretamente pela portadora, entregar pessoalmente. Vamos ver, né? E outra coisa, no final, nas considerações finais, ela falou que quando encontrasse com o pessoal, aí, num diálogo ali, estava falando que a pessoa queria muito abraçar ela, falou assim, só se for com plástico, então a gente vai ter que providenciar o plástico, né? Se fosse o caso ali de entender essa história, para estar abraçando todo mundo em volta assim, de plástico. Mas, enfim, eu acho que eu fiz esse panorama, eu queria ver quem começa, então. Vamos lá? Queria fazer uns destaques aqui também. Tenho, na verdade, dois destaques, dois aspectos, né, sobre as experiências dos encontros. Primeiro é que eu tenho que dizer que eu discordo da Nilda Alves, com todo respeito, máximo, porque eu sou doida, mas nem tanto assim. Um grupo de pesquisa pode ser sério, sim, comprometido, pode ser bacana, pode ser alegre, pode ser afetuoso, estudioso por muito, muito tempo. Mas é claro, óbvio, né, que eu acho que a coordenadora, quem mexe e tempera esse caldeirão, ora fada,
ora bruxa. Ora bruxa, ora fada. Afinal de contas, os encontros são promovidos por ela, mas não são centrados nela, não são centrados na autora. E o meu segundo destaque é que a primeira vez que eu li essas palavras, inclusive que você citou, Patrícia, essas palavras juntas, né? Ensinar, aprender, espaço, tempo, eu achei de uma doidice, assim, uns neologismos muito esquisitos, achei que era uma invenção de gente muito alucinada mesmo, e que eu nunca iria entender. Isso, ó, há 20 anos atrás. E a primeira vez que eu li Sertor, putz, então piorou e muito. O bicho doido, aquele homem. E, assim, conceitos e teorias que eu jamais pensei que iriam cruzar a minha vida de novo. Muito menos a universidade. Eu pensei, depois de 2013, eu não pensei em voltar. Não para voltar para a universidade para pesquisar e para estudar. Mas, como a Terra é redonda, essas certezas eternas e essas verdades absolutas, a gente há de duvidar. E aí, o que aconteceu? Eu peguei o meu barquinho lá no Pedro II e vim parar aqui no GIX. Um espaço-tempo de construção, de táticas, do esperançar. E aí, acho que é isso que esse texto dessa autora me traz. Conceitos, teorias, pesquisas foram se fazendo em mim conversas afetos. Acabei de inventar, tá? Esse termo. Conversas afetos. E, assim, não é todo grupo de pesquisa que se lê um texto, teoriza-se, experimenta-se com liberdade a autoridade de comer papel e cuspir papel. Conceitos, sentimentos. E essa autora, ela me lembrou outro autor, se você me permite, rapidinho, gente. Vou ler um pouquinho, peraí. Todas as coisas cujos valores podem ser disputados nos cuspe à distância servem para a poesia. O homem que possui um pente, uma árvore, serve para a poesia. Um Chevrolet Gosmento, coleção de besouros abstêmios, o bule de braque sem boca, são bons para a poesia. As coisas que não levam a nada têm grande importância. Cada coisa ordinária é um elemento de estima. Cada coisa sem empréstimo tem seu lugar na poesia e na geral. O que se encontra em Ninho, de Nive Andrade, O Furor na Varanda, Maternidade de Passarinho, Papai Noel antifascista, Reza às 21 horas. Grupo de pesquisa à noite, com bebida e comidinhas, servem demais para a poesia. O GIX presta demais para a poesia. Eu acho que esse texto trouxe tudo isso para mim. É isso. Muito bom. Posso falar eu agora? Andresa, vai lá. Eu queria... Assim, o texto me fez pensar em muitas histórias assim da escola, né? Eu sempre acabo contando uma história da escola, assim. E aí eu acabei anotando aqui no meu caderno uma historinha que está numa parte assim, numa parte do texto que me fez lembrar, que eu achei interessante, assim, um parágrafo que fica na página 200 da Rua Praia de Inhaúma. Vê se vocês encontram aí no texto. Nesse parágrafo tem uma sala grande, sabe? Que chamam de auditório da escola.
Vocês encontraram? Então, Sim, tá certinho. isso, nesse pedaço ali da escola, que é um auditório, estava a nossa autora, a Nívia, de pé, super falante. Ela estava nessa sala que a gente da escola vai para falar, ouvir, debater, dançar, ensaiar, rir, chorar, encontrar uns com os outros, encontrar saberes e práticas, encontrar disputas, tensões, encontrar parcerias. Eu fui para esse auditório num dia de 2016 ou 2017, porque eu sou muito esquecida, né, gente? E eu vi essa moça bonita, muito bonita. Ouvi sua voz doce e percebi que ela nos olhava com curiosidade e interesse. Ela queria saber da gente, queria ouvir nossas histórias sobre a escola e sobre a maré. Ela viu naquela sala umas cadeiras de uma outra escola onde ela havia dado aula. As mesmas cadeiras com as quais ela e outra professora conversaram em outro momento. As mesmas cadeiras sobre as quais ela escreveu uns parágrafos na sua pesquisa. Porque ela gosta de gente, de cadeira, de tudo que existe nas escolas, daquilo que a gente acha que é bobagem, do que passa despercebido, das salas do fundo, das salas de baixo, dos cotidianos. Seu olhar interessado me acertou em cheio, me afetou e eu nunca mais fui a mesma. Era só isso que eu queria dizer. Oi, agora sou eu. Então, gente, eu acho... Fiz umas anotações aqui no meu caderninho especial. Eu acho interessante a professora trazer esse texto dessa autora, porque essa é uma autora que eu venho dialogando nos últimos 3 anos, quase que diariamente. É um diálogo frequente. E é uma pessoa que eu aprendo muito, porque ela tem, além de uma escrita acolhedora, ela tem uma fala acolhedora e o agir dela também é acolhedor. Eu tenho aprendido com os seus textos e com os seus fazeres o quanto pode ser prazeroso discutir textos tão densos. Eu lembro que quando eu iniciei no mestrado, o quanto eu tive medo, assim, muito medo de... Comecei a ler Sartre, Bourdieu, Foucault, Marx, Deleuze, e eu não entendia absolutamente nada, nenhuma linha. Eu li uma lauda em português e não entendia. Isso fazia com que eu colocasse a minha inteligência em xeque. E aí eu dialogava com essa autora e ela me apresentava diversos outros autores e dizia que eu tinha que dar tempo ao tempo. Vai treinando, dá tempo. E me apresentou Cassiano, Bell Hooks, Fanon, a Spivak, que todo mundo tem muito medo, mas, segundo ela, consegui dialogar bem também com a Spivak. E ela me fez entender, me fez acreditar mais em mim, né? É uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço e mais acolhedoras, porque ela não se coloca num pedestal. A educação para ela se dá de forma horizontal também. Então, ela vai até você e troca o tempo todo. Me ensinou por vários modos diferentes que o conhecimento se dá em rede, que o conhecimento está em todos os lugares, e acho que quando eu não entendia, ela ia perambular comigo. E perambulou em Morro Agudo. Ela me fez olhar para os lugares que eu sempre olhei e me mostrou que era possível olhar por novos ângulos, por jeitos diferentes e por olhares diferentes. Ela me ensinou, me fez perceber que sempre há a possibilidade do novo. Com essa pessoa, eu aprendi a sonhar com um projeto de educação democrática, eu aprendi o que é ser educador e, pela primeira vez na minha vida, eu
tenho vontade de ser professor. Eu tenho vontade de ser parecido com ela, né? De acolher pessoas, de mostrar, de fazer aflorar a potencialidade das pessoas. E como a nossa professora disse, ela podia lidar conosco, de uma forma geral, com os orientandos, com as pessoas que ela se relaciona, de uma forma totalmente profissional, mantendo esse distanciamento. E ela faz totalmente o contrário. Ela aproxima as pessoas, o afeto está constantemente em suas ações. E eu não sei se né, a nossa linha de pesquisa, que é o Estudos para o Cotidiano, ela me fez também aprender a olhar para onde ninguém está olhando, né? A enxergar valor naquilo que ninguém valoriza. E durante a pandemia, eu tive uma experiência muito interessante, foi quando todo mundo estava preocupado com cesta básica e ela se preocupou com massinha, com desenhos, com lápis de cor. E na última semana eu tive um feedback agora de uma mãe de Morro Agudo que falou que tem uma filha especial, tem um grau de autismo que é alto, e ela falou, não foi só a cesta básica que ajudou a minha família. Para minha filha foi a massinha, para minha filha foi o desenho e tal. E eu falei, cara, que incrível isso, né? Que incrível perceber o quanto a diferença que se vai fazer na vida das pessoas. É isso, gente. A minha relação com essa autora é que ela fez nascer dentro de mim um educador que quer ir para a sala de aula, quer ir para a escola, um artista que quer se dividir entre o palco e a sala de aula. Bom, posso ir então, gente? Na verdade, eu tenho uma infinidade de coisas para falar dessa autora. Esse texto me afetou muito. E acho que por tantas redes que já foram formadas e continuam sendo formadas a partir dessa leitura. Eu podia falar de piqueniques, dos aniversários, das raves de Natal. Eu poderia falar como ela é uma professora de horizontologia incrível para todos nós aqui no grupo. Mais uma vez, em maio do ano passado, de uma poesia que, para mim, parece que foi escrita para ela. E eu até já mandei essa autora essa poesia, mas eu achei que valia relembrar, porque, enfim, vocês vão perceber por quê. Ela fala assim, eu vou tentar ler com tudo que eu já aprendi da Inês, de leitura de textos e histórias, mas é mais ou menos assim. Sinto que posso rachar o universo ao meio, mas é na doçura que me encontro mais. Ferro, vento e água, dançando em mim. Não tenho sorte, tenho raiz. Mereço calmaria, eu sei, mas eu quero alma. O mundo é mundo demais, e eu me interesso pelos detalhes. Quero saber as histórias por trás das olheiras. Quero saber das vivências guardadas em cartas, oralidades, bagagens, sonhos e acasos. Eu gosto mais do fim do dia do que do começo, porque é no fim do dia que posso saber mais sobre o que quase não se fala. Quando cansada, eu chego em casa, tiro os sapatos, tiro a roupa e me jogo na cama. E ainda com o cheiro e resquício da rua, eu abro uma cerveja, ou melhor, um espumante, conto para as pessoas que eu me interesso pelos detalhes. O que faz descer na estação errada? Quais os dias favoritos que borbulham, fazem o riso aparecer? Quando foi que o buraco virou cicatriz? Como eu posso contribuir com a sua luta? Somos lama, somos terra, somos terreiro, somos batuque. Somos mais agora do que ontem. Somos aquilo que nos traz luz. Somos abraço apertado, beijo longo e cuidado. E que eu me lembre, somos também a escolha, de onde pisaremos com o peito aberto e os pés descalços. Essa poesia me faz lembrar muito dessa autora, e por isso eu quis trazer aqui para vocês. Não sei se vocês também se identificam, mas me toca muito. É isso, gente. Quem quer falar agora?
Bom, gente, vou então falar aqui um pouquinho as minhas impressões também lendo essa narrativa. Então, lendo o texto, né, eu percebi que eu já conhecia essa autora. É um encontro que eu não conseguia, no primeiro momento, dizer onde ele começa. Eu acho que ele começa pelo meio. São tantos os encontros e tantos os aprendizados, né? Um encontro que eu também não sei se eu preciso e consigo nomear professora, orientadora, colega de disciplina. Mas me chamam a atenção em especial alguns trechos desse texto, né, desse encontro. Em 2017, ao ingressar como substituta na UF, eu estava numa insegurança absurda, era a primeira vez que eu ia ser professora, né, numa universidade. E ali eu dividi a disciplina com essa autora. E dividir essa disciplina foi uma experiência fantástica, foi uma experiência onde eu me senti acolhida nessa universidade. E ali eu aprendi também a ser professora. Um outro trecho que me chama a atenção já foi no meio da pandemia, em 2020, né? Quando eu ainda estava perdida diante de uma possível ausência, né, de uma orientação, eu fui mais uma vez acolhida e aprendi mais uma vez, mas agora não mais a ser professora, mas a ser uma pesquisadora também. E tem mais um trecho que me chama a atenção, agora, né, muito recente, que é diante também de uma crise, né, desse ensino remoto. Essa autora me convida a pensar uma gincana virtual entre as escolas, né? E ali, nessa gincana, nós brincamos com a história e seguimos aprendendo a ser professora, pesquisadora, aluna, né? Muitos aprendizados. É isso que me chamou a atenção nesse texto, gente. Acho que agora vou eu, então, gente. Acho que a minha fala pode parecer meio maluquinha, assim, mas é que eu acho que essa leitura me despertou um pouco isso, assim. Não sei muito bem o que é realidade, o que está no texto, o que aconteceu na minha vida mesmo. Eu não sei nem muito bem onde que essa história começa direito, porque talvez sejam vários começos, assim, nesses encontros, né, que essa autora fala e com essa autora. Encontros que eles vão se cruzando, se ramificando. Eu sei que um dos começos é dela como minha professora. Esse foi um dos inícios de uma das nossas caminhadas. Eu lembro até hoje de como eram as aulas, os textos, as conversas, as risadas, os momentos de tensão. Eu lembro também de uma sensação assim muito específica de expansão, né, que eu tinha nessas aulas. E eu achei que eu estava conhecendo a minha professora de prática e pesquisa de ensino. Mal sabia eu que ela ia ser minha professora de horizontologia. E com o passar de todos os anos, esses horizontes eles iam só se expandindo. Eu tenho uma sensação de conhecer ela já tem um tempo, de uma parceria, uma amizade que crescem muito. E, assim, a gente sabe, a gente ouve muito falar, né, que ela é uma mulher muito generosa, muito inteligente, muito forte. Mas, lendo esse texto específico, eu fiquei com uma sensação de que ela é uma mulher muito corajosa, que tem muita coragem em amar as pessoas, em amar o mundo. Fiquei com a impressão também de que ela é uma pessoa muito curiosa, muito atenta a todas essas miudezas da vida. E que ela tem essa cara, assim, de que tem uma presença muito leve, até depois de reuniões de 8 horas. Parece ser uma pessoa muito aberta, muito disponível. Vontade de sentar e conversar com ela a tarde inteira. Ela parece essa pessoa encantadora, assim, que vai espairando com toda a força e alegria, mas uma alegria que é política também, né? Fiquei com a impressão, assim, de que ela é aquele tipo de pessoa também que tem vontade de ser professora de chugrilo bem no meio do mato. Vontade de dizer para ela que ela merece muito isso. E que eu desejo tudo de bom para ela. Eu vou retomar, sou eu agora, né? Eu queria retomar algumas coisas que foram faladas, que eu fui anotando aqui. Primeiro, assim, me chamou a atenção a fala da Patrícia, né, quando ela fala, porque esse texto, né, as experiências dos encontros, faz realmente a gente lembrar os primeiros encontros, né, o primeiro momento em que você encontra.
E eu, assim como a Patrícia, tive um encontro muito inesperado, né, com essa autora. É, enfim, foi um encontro inusitado que nem eu nem ela estávamos esperando e que eu acho que no final deu muito certo. Pelo menos para mim foi incrível, porque assim como a Inês, né, eu também tive muita dificuldade com esses neologismos e com o sertor, e, enfim, com todas essas questões dos cotidianos, assim, e foi lendo essa autora e nos encontros, né, nas experiências desses encontros com essa autora, que isso tudo foi ficando mais gostoso e foi realmente fazendo parte da minha vida, né? E aí o Dudu trouxe essa questão do acolhimento e a Patrícia trouxe da solidariedade, que para mim fazem muito sentido, né? Falam muito também sobre esse texto. Esse texto acho que foi um dos que eu mais gostei de ler aqui no GIX, porque o fato da gente estar aqui reunido, né, a partir dessa autora, da Nívia, faz toda a diferença, né? Não é à toa, assim, tem uma delicadeza, né? Um amor, como trouxe a Júlia, que não abandona a gente em momento nenhum, né? E que faz a gente querer estar junto uns dos outros. E isso não é por acaso, é porque a Nívia é essa pessoa agregadora, acolhedora, solidária, enfim, tudo isso que já foi dito aqui. E aí eu queria trazer, né, um trecho específico, assim, né, de uma narrativa que ela traz nesse texto. Eu não anotei qual é o capítulo, mas que ela fala de como ela queimava, né, a borda da prova dos alunos sobre, não me lembro exatamente qual era a matéria, né, mas para parecer um pergaminho, enfim. Tem ali uma delicadeza, né, um trabalho, um tempo que se dedica a isso, que fez com que eu me identificasse muito, né? Porque eu também sou e quero ser cada vez mais assim, né? Esse tipo de professora, né? Quando ela contou isso, né? Essa narrativa de queimar as provas, enfim, eu me vi também de madrugada fazendo cachorro quente para levar para os meus alunos e pensando e separando figurino. E isso é uma grande inspiração, né? Saber que existem outras pessoas e essas pessoas são admiráveis e são uma inspiração realmente, né? Eu acho que ao longo desse texto todo, à medida que a gente vai conhecendo essa autora, dá uma grande vontade de realmente ser que nem ela quando a gente crescer, assim. Eu acho que isso é o que ficou mais forte para mim. Esse é o tipo de professora que eu quero ser. E eu não sei quem é que está inscrito agora. Acho que é Ravelli. Acho que sou eu, acho que sou eu. Cara, muito legal, assim, ouvir vocês e pensar esse texto, porque essa autora me fez pensar muito numa professora que eu tive durante o mestrado de epistemologia. E, cara, assim, foi um grande encontro que a epistemologia me provocou, sabe? E era muito legal, assim, acho que desde o primeiro dia de aula, né? Na verdade, gente, vou contar um segredo. Eu já tinha escutado falar dela antes de eu entrar para o mestrado. Eu conheci algumas pessoas que já tinham trabalhado com ela, e aí falavam, cara, ela é sensacional. Daí eu entrei para o mestrado e tal, me tornei aluna dela e fiquei pensando que, de fato, assim, sabe? Era aquela pessoa que eu sempre buscava, assim, para conversar depois das aulas, assim, e que eu comecei a perceber que me entendia, sabe? Eu estava acabando de entrar para o Estado, cheia de encontros complicadíssimos no Estado, e eu queria, e todo final de aula, eu procurava por ela e eu pedia para contar alguma coisa para ela, e ela não só me acolhia, como ela contava muitas histórias dela, né? Então, assim, isso é muito interessante, porque a professora, ela tinha essa marca também, de para tudo que acontecia, ela tinha uma história lá da época da educação básica, já na graduação, e ela ampliava, de fato, as redes, sabe? Assim, fazia a gente pensar e fazia a gente, me provocava nesse movimento. Eu passei por algumas tensões na minha pesquisa, no primeiro momento do mestrado, e foi muito interessante que só depois, né, quando eu pude me tornar orientanda dessa professora,
E que eu entendi que essas tensões, elas são extremamente importantes, né? Mas que quando a gente não tem alguém que acolhe a gente, que acolhe essas questões, a gente acaba parando no lugar, né? A gente vai para o movimento contrário que essas tensões provocam na gente. Foi interessante esse movimento de me tornar orientanda dela. Não foi simples. Depois eu posso contar isso numa outra reunião para vocês. Mas parecia que dentro de mim, sabe? Uma parada assim de outra dimensão, assim, dizia que ia dar bom esse encontro, sabe? Que ia dar bom e que eu tinha que insistir. E depois que eu me tornei orientanda dela, ela começou a me provocar muito a pensar nesses encontros, no que a gente pode seguir com essas conversas, né? E eu acho que é isso, que tudo que vocês já falaram, né? Essa questão do afeto que é provocada por essa autora e que eu reconheço muito nessa professora, que eu reconheço muito na autora desse texto. Eu acho que tem aquela famosa passagem do Krenak que a gente já leu aqui no Gix, que ele fala dos paraquedas, né? Do período que a gente precisa criar os paraquedas. E eu não sei se essa professora ela cria ou se ela é o próprio paraquedas, sabe? Coloridaço, assim, enorme. E eu acho que todo mundo que tem a possibilidade de conhecê-la vai entender o que eu estou falando, assim, sabe? E vai se reconhecer, vai sentir isso, sabe? Então, é alguém que, pô, a gente acabou estabelecendo uma relação muito boa, e até hoje eu troco mensagens, tenho aqui o sonho de me tornar orientanda agora de doutorado, e continuar essa trajetória que me torna uma pessoa melhor, que me torna acho que uma mulher melhor e uma professora, porque me inspiro nela, assim, sabe? Com muita humildade digo isso, que me inspiro nela. Então, eu acho que esse texto movimentou muitas lembranças em mim, muito cotidiano mesmo, assim, sabe? E, sei lá, acho que... Não sei se eu viajei muito, mas era um pouco isso que eu queria falar sobre essa parte que a gente leu. Sou eu agora, né? Então, vou ler minhas anotações aqui, que eu fiz desse texto. Eu tive contato com essa autora em 2018, e eu não imaginei, quando eu li ela pela primeira vez na aula de PPE, que eu ia querer ler ela em todas as outras PPEs. Se eu pudesse, eu até leria os textos dela na história, ciência da educação. 2018 foi um ano conturbado, né? Porque foi a eleição. E essa autora me ajudou a encontrar reflexões e um lugar para desabafar, quando a gente discutiu os textos dela. A gente descobriu que pessoas próximas defendiam coisas horríveis. E com os textos dela, eu pude, em conjunto, encontrar esse lugar para falar sobre essa ascensão do conservadorismo, esse surto coletivo, né, que a gente estava vivendo. E foi também essa autora que trouxe mensagens de esperança nesse momento. 2 anos depois, em 2020, com a pandemia, que antes da pandemia, na verdade, né, no início do ano já começou com angústia e tristeza após a perda de um amigo meu. E essa autora me mandou mensagem, me procurou. E aí já veio a pandemia, sem deixar a gente respirar, trazendo mais angústia e mais tristeza. E eu fui e mandei um e-mail para essa autora, porque eu não queria perder contato com essa autora, para discutir textos em diálogo com Paulo Freire. E aí, a partir desse e-mail, né, que eu mandei para essa autora, todas as sextas-feiras mudaram, porque eu encontro essa autora. E também encontrei outros autores, né, em conjunto com essa autora, no lugar para compartilhar as angústias, dessa vez da pandemia, né, e discutir reflexões sobre a pandemia e falar sobre as coisas que estão atingindo a gente agora. E agora eu fico esperando chegar sexta-feira para discutir um texto dela que eu não vou entender, porque eu nunca li Deleuze nem Certeau. Mas o meu ponto, e espero que faça sentido, é que eu acho que essa autora ela possibilita encontros em momentos difíceis que se tornam mais leves. É isso que eu queria falar.
Oi, gente, agora é minha vez, né? Eu sou nova aqui, eu sou um pouco tímida, mas vamos lá tentar colocar minhas contribuições. Então, gente, é engraçado porque, lendo o texto, eu percebi que eu tenho autora no meu Facebook desde 2011, então, 7 anos antes do meu começo na UF, não sei por quê. Mas, enfim, depois eu fui entendendo o porquê, né? Então, aprofundando a leitura, eu vi, né, que nossos caminhos se cruzaram antes da universidade. Ela achou que eu era uma aluna, né, Dori Quintela, eu achei que ela era uma moça da igreja que eu frequentava na época, que eu, sei lá. Enfim, então, eu descobri depois que ela foi professora dos meus melhores amigos, e que sorte eles tiveram, cara. Eu não tive essa sorte, infelizmente, nesse momento. Eu só me conheci ela na universidade mesmo, assim, de fato. Então, eu fui descobrir isso quando veio o PIBID, que também constitui um capítulo do livro, né? Do meu livro também, do livro dela. E foi aí que eu entendi que as redes já vinham se tecendo, né? Desde então. Então, ela, a autora sempre muito compreensiva, atenta, e, assim, eu acho que das pessoas da universidade que souberam das minhas dificuldades em 2018, por exemplo, ninguém sabia perceber como ela e saber, sem que eu quisesse que ninguém percebesse que eu não estava bem, sabe? Então, sempre muito humana e atenta e, assim, que bom que o universo permitiu que os nossos capítulos se encontrassem. É isso, né? Já comecei a comemorar aqui, porque eu acho que essa autora vai ter muitos capítulos ainda com a gente. E eu queria convidar para um brinde. Podemos? E aí, a gente canta parabéns? Como que é para essa pessoa? Quem fala? Vamos lá. Parabéns, né, gente? Todo mundo Puxa com o aí. microfone ligado, né? Parabéns para a autora. Parabéns. Aí, ó, Nívia. Vai, Dudu, você que é o cantor, puxa o parabéns. Ah, tá. É. 1, 2, 3 e... Parabéns. Parabéns Nessa data Querida. Peraí, gente, tá muito animado. Felicidade. Ah, o Duduzinho chegou. Vamos começar de novo. Você. Essa data Querida, felicidade, muitos anos de vida. É isso! Fala, Duduzinho. Manda um beijo para a tia Nívia, Duduzinho, para a gente encerrar. Manda um beijo para a tia Nívia, para a gente encerrar. Beijo, tia Nívia. Oh, meu Oh, que lindo! É Deus. Aí, isso, gente, mas não acaba não. Vamos fazer fofoca. Fofoca? Só para de gravar, para de gravar. Não para de gravar. Não, gravando. Fofoca Gravando. gravando. Que isso? Pode ficar guardado fofoca, não. Não pode Fofoca é para Nívia, ué. Não, Ou então a gente deixa ela na vontade e ela vai ter que perguntar pra gente o que a gente conversou depois. Boa! Pode ser, né? É uma boa. Então é isso, Nívia. Vai ficar curiosa. Beijo. Escreve sobre isso, Nívia. Beijo.